Se todos são iguais perante a lei, por que é preciso falar em direitos humanos das mulheres? Esse é o título de um artigo do site Observatório do Terceiro Setor, que até agora teve mais de 9.000 compartilhamentos e atingiu quase 200.000 pessoas. Em agosto, a Lei Maria da Penha completa 10 anos. E para falar sobre o sucesso do artigo e a Lei Maria da Penha, recebemos no programa de hoje a colunista Maíra Zapáter, autora do artigo. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Maíra Zapáter é professora de Direito Processual Penal da FGV São Paulo e doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, a USP. Tudo bem? Tudo bem, Joel. Maíra, um tema tão importante como esse é desconhecido pela maioria da população. O que são os direitos humanos? Bom, direitos humanos são os direitos a que todos têm direito pelo simples fato de serem humanos. Isso quer dizer o seguinte, em um dado momento da história, que a gente até pode localizar lá pelo século XVIII, com a Revolução Francesa, se começa a discutir por que só determinados setores da população tinham privilégios, ou seja, leis privadas daqueles determinados grupos. E se começa a pensar, se somos todos iguais, por que não podemos ter todos os mesmos direitos? E aí falta muitas vezes um conhecimento histórico do que é falar em direitos humanos, porque pensar, por exemplo, só para mencionar alguns, direito a votar e ser votado, direito a andar pela rua, direito à educação, direito à saúde, todos esses são direitos humanos. E aí é da gente pensar com outra reflexão, por que será, ou a quem interessa, que as pessoas desconheçam esses conteúdos e exista tanta confusão e tanto equívoco a respeito do que sejam os direitos humanos? O que nós devemos fazer para mudar essa realidade? A gente tem a dimensão jurídica do direito das mulheres, que começou a mudar agora, recentemente, em 2005, não é isso? Na verdade, em relação aos direitos humanos das mulheres, aqui no Brasil, a gente tem que fazer um marco histórico de antes de 1988 e depois de 1988. Então, inclusive o título do artigo, eu escolhi essa frase, porque se todos são iguais perante a lei, por que é preciso falar em direitos humanos das mulheres? E aí, para quem lê o texto, eu concluo dizendo, é preciso falar, infelizmente, gostaria que não fosse necessário, mas é só em 1988, das 7 constituições que a gente teve, só em 88, pela primeira vez aparece escrito, homens e mulheres são iguais perante a lei. E a partir disso a gente tem toda uma reforma de várias legislações, sendo que uma das mais recentes é 2005, quando a gente muda o Código Penal em relação a diversas disposições sobre os crimes sexuais. Então, a gente precisou colocar expressamente homens e mulheres iguais perante a lei, que é o direito mais básico, que lá em 1700 e pouco se discutiam todos iguais perante a lei, e as mulheres ainda não tinham entrado nisso. Eu acho que vale colocar que não são só as mulheres, a gente tem os grupos que a gente chama de minorias políticas, são os grupos que demoraram mais a ser vistos como pessoas. Até hoje a gente tem que verificar que é isso que acontece, tem gente que não é vista como gente. Então, falar em direitos humanos, o que são direitos humanos é saber que todos são pessoas e existem direitos que não podem ser retirados. Por que esse tema recebe tanto uma carga grande de preconceito, a questão de gênero? Eu acho que a questão de gênero, de direitos humanos em geral, já existe um preconceito grande e aí fazendo realmente a problematização do termo preconceito. As pessoas formulam um conceito com base em informações que eles têm anteriormente sem realmente conhecer o assunto. Então, se direitos humanos já é algo que gera polêmica, gera uma resistência, mas aí eu vou dizer que na minha experiência de professora de direitos humanos em geral, quando você leva o conteúdo, as pessoas param para pensar. Porque realmente é um desconhecimento, você fala em direitos humanos, as pessoas falam, nossa, eu não sabia que era disso. Então, eu não sou contra. E quando a gente fala em gênero, direitos humanos das mulheres, também existe um desconhecimento e quando a gente não conhece, a gente julga sem saber. E por vezes com informações equivocadas que prejudicam a nós mesmos. Essa é uma forma de dominação que a maioria das mulheres não percebe, né? Não sei se dá para a gente dizer a maioria, mas uma boa parte, porque todos nós, homens, mulheres, pessoas cis, pessoas trans, independentemente de orientação sexual, identidade de gênero, todo mundo é socializado numa mesma comunidade, no mesmo grupo de pessoas e nós somos expostos aos mesmos estímulos, às mesmas regras, os mesmos valores. Então, todos nós e todas nós crescemos vendo uma propaganda de cerveja com uma determinada mensagem, uma novela em que a protagonista é colocada como heroína sem determinada atitude.
Então, tanto homens como mulheres, a gente acaba interiorizando essas normas, entendendo que aquilo é adequado, que aquilo é correto, mas por vezes basta um questionamento muito pequeno para a gente parar para pensar, será que tem que ser assim? Será que não tem outro jeito da gente viver fazendo com que haja menos sofrimento, menos injustiça, menos violação de direitos? E esse preconceito é estimulado pelas instituições que existem na sociedade. A mídia, como você já citou, a escola e a família. Na escola, inclusive, as mulheres agora alcançaram um espaço significativo, né? As mulheres vêm avançando dentro do espaço da educação. Em alguns cursos do ensino superior já existe maioria de mulheres. O curso de Direito é um deles. Da última contagem que eu vi, de 2014, 2015, então um dado recente, cerca de 60% dos alunos da graduação em Direito são alunas. E é curioso porque quando a gente observa os cargos de comando que dependem de nomeação de promoção, as mulheres ainda não chegam. Nos cargos que dependem de concurso público, como magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, uma carreira super feminilizada, as mulheres chegam mais. Então, naquilo que depende exclusivamente de meritocracia, de estudo, as mulheres estão chegando. Quando ainda depende de escolha e de indicação, a gente ainda encontra barreiras. O que é necessário, na minha leitura, a gente começar a pensar não é só a presença de mulheres na educação, é incrível que no século XXI a gente tenha que se espantar com isso, né? Mulheres estão lá. Mas é como os temas são ministrados, por que a gente não pode ter uma perspectiva de gênero, que é um outro tema que tem causado várias polêmicas, né? Educação em gênero para a escola, uma confusão com a educação sexual, porque é muito cedo para dizer para as crianças, e falar em educação e gênero não é isso. É dizer que justamente os processos históricos, os processos políticos foram diferentes para homens e para mulheres. E pensar por que foi diferente, de onde a gente saiu, aonde a gente chegou e aonde a gente quer chegar. Diferentemente para mulheres e para homens. As mulheres estão chegando mais, né, na universidade, concluindo cursos superiores, mas aí eu vejo uma contradição. Apesar de o número de mulheres ter aumentado na escola, aumenta também o número de assédios. Ou seja, a mudança da sociedade foi pouco. O número de mulheres aumenta na escola, mas ela perde quando se discute a questão de gênero. Eu não acho que tenha aumentado o número de assédios ou de violência sexual, seja nas universidades, seja ensino médio, enfim. O que eu acho é que aumentou o número de denúncias. Eu não acho que a gente está tendo nem mais nem menos violência do que sempre teve. Na verdade, esse é até um dado que a gente não tem claramente, porque todos os crimes de conotação sexual, desde daquilo que a gente chama no linguajar comum de assédio até um crime de estupro, eles são crimes que a gente chama de subnotificados. Justamente por várias razões culturais, vários preconceitos, várias estigmatizações das vítimas, das pessoas que estão nessa situação de violência, as mulheres e mesmo os homens, porque homens também sofrem crimes sexuais, mas hoje a gente falando de mulheres, esses crimes agora estão começando a ser mais falados. Então gera uma sensação de que as mulheres estão mais no espaço público, estão sendo mais atacadas. Eu acho que não. Estamos mais no espaço público, os ataques continuam os mesmos, mas as mulheres estão falando. O seu artigo teve um grande impacto e ali eu vi muitas críticas ao feminismo, ao movimento feminista, rotulando, né, o movimento feminista, fazendo comentários de uma maneira depreciativa. Como é que você vê isso? Eu acho que o feminismo é mais um tema que tem um desconhecimento imenso. E o feminismo ele é um tema que ele tem voltado de uns poucos anos para cá. Na minha contabilização, tem aí uns 4 a 5 anos que o feminismo voltou. As meninas mais jovens, da faixa de 20 anos, têm sido muito ativas, a gente tem um novo ativismo. Mas tudo que gera um questionamento de poder vai gerar crítica, vai gerar algum desconforto. O que eu acho importante a gente colocar aqui, para quem está assistindo, é que a gente não deve falar em feminismo, mas em feminismos. O que todos os feminismos, ou seja, movimentos de mulheres pelos direitos das mulheres, falam é: homens e mulheres não devem ser tratados diferentemente, prejudicando um dos lados pelo simples fato de ser homem e mulher. Esse é o único ponto comum a todos. O caminho que a gente vai percorrer para chegar nessa relação de igualdade vai variar. Então você vai ter vertentes do feminismo que vão dizer que, pensando assim super radical, e não necessariamente é o feminismo qual me alinho, mas que vão dizer que somente as mulheres que nasceram, no que a gente considera biologicamente mulheres, é que são, aspas, mulheres de verdade e que você não pode ter contato com homens. Estou fazendo assim, pintando cores fortes, deixando a caricatura que as pessoas têm ali, muitas vezes no senso comum. Isso é uma modalidade extrema, mas você tem várias outras. Quando a gente fala salários iguais para homens e mulheres desempenhando a mesma função, eu acho difícil que alguém se coloque contra. Dizer que mulheres não têm direito a voto, acho difícil dizer que alguém se coloque contra. Dizer que uma mulher tem direito de escolher com quem ela vai casar, que ela tem direito a escolher se ela vai se divorciar ou não, tudo isso são demandas feministas.
Então, quando uma pessoa diz, eu não sou feminista, eu odeio feminismo, eu falo, você é a favor de voto? Que as mulheres votem? Isso é óbvio. Então, isso é uma demanda feminista. Que mulheres estudem, que mulheres tenham acesso a quaisquer cargos que elas quiserem, que mulheres tenham o direito de escolher ficar em casa, porque tem várias vertentes feministas que vão dizer isso. Se a mulher quer ser mãe e dona de casa, isso é uma escolha dela, isso é um direito dela. O que o feminismo vai dizer é, a mulher não pode ser condenada a esse único papel, como se ela não pudesse exercer nada mais, porque biologicamente ela foi programada para isso. Essa é a questão. Então, é saber que existem diversas vertentes, inclusive algumas mais radicais, outras menos, outras linhas do feminismo que vão dizer, olha, a demanda de mulheres negras periféricas vai ser diferente de mulheres brancas, ricas, educadas. Ou seja, aí há uma discriminação e a falta de conhecimento. O problema está na informação. Nós vamos continuar isso, falando sobre esse assunto, no próximo bloco. Voltamos dentro de instantes. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Maíra, a sociedade ainda resiste a encarar a mulher, ver a mulher de uma maneira diferente. Esposa e mãe são aquelas caricaturas que já vêm de há muito tempo. Como mudar o papel da mulher e transformá-lo num agente histórico para a gente ter uma sociedade mais justa e igualitária? Eu acho que é pensar, Joel, nos papéis de todos, não são só os papéis das mulheres, porque, por vezes, quando a gente começa a falar em feminismo, começa a falar de mulheres, dá uma ideia de que nós temos os homens de um lado, todos muito bem, homens do sexo masculino, todo mundo muito bem, todo mundo numa situação muito tranquila, muito privilegiada, entre aspas, e as mulheres relegadas a um papel, entre aspas, subalterno de mãe e de esposa. Eu acho que é repensar os papéis de todos, todos somos agentes históricos, homens são agentes históricos, mulheres são agentes históricas. Eu acho que para a gente repensar de como não relegar as mulheres só esse papel da domesticidade, de ser mãe, de ser esposa, é também pensar por que o homem não está tanto nesse espaço doméstico. E é uma queixa que, por vezes, em pesquisa, em perguntas, a gente escuta dos homens dizerem, poxa, mas eu também sou pai, eu também quero participar, a casa faz parte de mim, e acho que existe um sofrimento social de todos nós. Então é pensar papéis das mulheres e também papéis dos homens para que todos se realizem e a sociedade seja mais justa e igualitária para todos. E quando muda o papel, a mulher não é mãe e nem esposa, os atributos físicos é que são destacados. Nunca a mulher é valorizada intelectualmente. É sempre mais difícil e existem elementos históricos para se justificar isso. No Ocidente a gente tem uma ideia muito marcada, não estou dizendo que no Oriente eventualmente não seja, mas o Ocidente é um ambiente que eu estudo mais. Uma ideia muito marcada da mulher em relação ao homem. Então, a mulher é esposa de alguém, é mãe de alguém, é filha de alguém. Isso reflete na nossa legislação. Isso reflete em histórias, reflete, enfim, em várias narrativas que nós temos sobre nós mesmos. Então, uma mulher que tem voz, que tem fala, que é ativa, ou seja, que está se destacando pelo seu intelecto, é algo que ainda causa algum estranhamento. Agora, ninguém vai dizer que uma mulher que queira ser esposa e mãe, que ela não pode, simplesmente porque isso é errado se não for uma escolha. Ou uma mulher que queira se destacar pelos atributos físicos, desde que seja uma escolha, que isso não seja uma imposição de um papel, eu me alinho com as vertentes do feminismo que falam. Não existe nenhum problema em uma mulher ser o que quer que seja, contanto que seja uma escolha. Mas até agora ela tem sido empurrada, né, para as decisões. A Lei Maria da Penha completa 10 anos. Você acha que ela conseguiu atingir seus objetivos? Eu acho que a gente ainda tem passos largos para caminhar. Eu acho que o que a Lei Maria da Penha tem de grande vantagem, tem de mérito, é de trazer a questão da violência doméstica contra a mulher como violação de direitos humanos. Então, realmente, uma mudança de paradigma do olhar do Estado em relação a esse problema, de não achar que é um desentendimento familiar, que isso faz parte da vida privada, então o Estado não pode interferir. Então, acho que essa visão, essa modificação, ela é muito importante, é muito bem-vinda.
O que ainda falta a Lei Maria da Penha implementar, que a meu ver seriam os principais pontos para a gente lidar com prevenção e ruptura de ciclo da violência, são as redes de atendimento. Então, atendimento psicológico, atendimento de assistência social, a questão de prevenção de conteúdos na mídia, de conteúdos de gênero nas escolas, que isso está na Lei Maria da Penha. Isso não é uma invenção de agora, de feministas que estão falando de falar de sexo com criança nas escolas. Não é? A Lei Maria da Penha lá atrás já fala, olha, para prevenir a gente precisa falar disso. E acabou se enfatizando muito mais o lado policial da Lei Maria da Penha, que não seria só esse. O que tem de vantagem é que, mesmo desse lado mais policial, desse lado criminal, é que várias instituições do sistema de justiça têm cada vez mais se fortalecido no sentido de compreender as demandas de gênero, de compreender essa perspectiva. Então, ainda que ainda faltem muitos passos, hoje a gente já começa a ver órgãos da Defensoria Pública, do Ministério Público, procurando se organizar em torno do tema. Isso é muito importante. Tem um aspecto que depende da mulher, né? Porque ela vai e denuncia a agressão e depois retira. As autoridades dizem, por que você retirou a denúncia? Ela diz, olha, é meu marido, é meu namorado, como se ele tivesse o direito de agredi-la. Não é que ela acha que tem o direito, Joel, é que a violência doméstica, a agressão por parceiro íntimo, ela é um fenômeno muito mais complexo do que simplesmente um crime. Uma coisa é você ir até uma delegacia fazer um boletim de ocorrência porque você sofreu um assalto, você sofreu um furto, porque sua casa foi invadida por um desconhecido. Outra coisa é você ter que fazer esse mesmo boletim de ocorrência com alguém com quem você tem uma história de amor. Não estou com isso justificando, o amor vence tudo, a família tem que ser preservada, não é isso, mas na cabeça daquela mulher em situação de violência, é uma pessoa com que ela tem uma história pessoal. Não dá para a gente exigir dela que ela tenha essa força do nada para ir na delegacia e dizer, não, agora eu quero romper com esse ciclo. Para isso é importante a rede de atendimento. Ela tem que saber que ela tem uma rede psicológica para onde ela pode recorrer, uma rede de assistência social. É necessário, aliás, eu diria urgente, pensar mais seriamente nos grupos de reeducação de agressores, que agora a gente está começando a ter algumas iniciativas, para verificar que é um problema que envolve mais de uma pessoa. Enquanto a gente não colocar os homens autores de agressão nessa discussão, ainda que ela vá na delegacia, denuncie, não retire a notícia crimes, que ele seja processado, ele seja preso, ela vai entrar em outro relacionamento abusivo, em outra situação de violência, e ele sai e vai entrar em outra relação do mesmo modelo. Então, eu acho que é, nesse aspecto, o menor dos problemas o fato da mulher ir e voltar. É claro que é um problema grave, mas que a gente não pode imputar exclusivamente a ela de, nossa, mas como assim ela voltou para essa relação? Porque não é fácil sair. Antes tinha a violência física contra a mulher, agora existe a violência simbólica. Ela aceita do agressor aquela condição de que ela é oprimida e isso se torna uma coisa normal para ela. Como se livrar disso? Eu acho que é pensar, e sempre isso, o auxílio profissional dessas redes que eu estou aqui insistindo, na minha leitura, na minha experiência de pesquisa, eles são essenciais. Porque as situações de violência, elas acabam se normalizando, não é só na violência doméstica. Violência, infelizmente, a gente se habitua. A gente se habitua para pensar em violência urbana. A gente se habitua a não sair, sei lá, com um relógio para chamar a atenção, se habitua a não andar em determinados horários. Isso em violência urbana com pessoas que a gente não conhece, que a gente não tem a menor intenção de manter um relacionamento. Imagina dentro da sua casa, com um monte de outros fatores ali envolvidos. E a dinâmica psicológica da violência doméstica, ela tem características da pessoa que começa a... Nunca é de um dia para o outro que o homem vai olhar para a cara dela e vai matar. Estatisticamente, isso é quase inexistente. Mas começa com uma violência verbal, com uma violência simbólica, como você mencionou, de proibições, você não pode isso, não pode aquilo, e aí acaba tendo um conflito, o casal entra numa fase de lua de mel, em que ele pede desculpas, ela acha que ele vai mudar, até entrar numa nova agressão, isso vai numa progressão. Então, existe sempre uma esperança da parte da mulher em situação de violência, de que ele vai mudar. Aquele homem também está sofrendo porque ele não consegue se controlar, porque ele também foi educado no modelo de masculinidade, em que ele é ensinado que homem de verdade não aceita certas coisas. Mulher minha, aí você preenche, não trabalha. Mulher minha não usa mini-saia. Mulher minha não usa maquiagem, por aí vai. Para ele aquilo soa como uma ofensa, eu não estou aqui justificando a agressão, mas se a gente não olhar com uma dinâmica de família, se olhar como um crime comum, a gente não acaba com isso. No seu olhar feminino, como o homem se livra desse sentido da posse?
Eu acho que aprendendo, e claro que o olhar feminino a gente tem perdas, né? Porque eu não estou, da mesma forma que os homens não estão na pele das mulheres para saber o que nós passamos, nós também estamos na pele dos homens. Mas é de pensar por que a autoestima masculina tem que ser construída numa ideia de que ele não pode aceitar um não como resposta, que ele não pode aceitar uma traição, que ele não pode aceitar que a mulher dele tenha um comportamento que entenda que isso é uma desonra para a masculinidade dele. Por que a masculinidade tem que estar fundada nisso? Então, pensar outros modelos que não sejam violentos, porque esse perfil de uma masculinidade violenta, ele repercute em várias searas, não é só na violência doméstica. A violência urbana que a gente tem, um ponto que é uma crítica que eu escuto bastante quando eu falo de violência às mulheres, é qualquer pessoa do tema. Ah, mas os homens morrem muito mais do que as mulheres, por que o feminismo não se preocupa só com as mulheres? Isso não é verdade, eu acho que é verdade, os homens morrem mais, numericamente, e ainda digo mais, por fatores de gênero. Os homens morrem por conflito com arma de fogo e morrem por acidente de carro. Isso tem a ver com o perfil de masculinidade. Então, essa sociedade sexista está matando todo mundo, está violando todo mundo, não tem ninguém numa situação de privilégio aqui. Essa é uma mudança cultural que precisa de tempo, né? Precisa de tempo, mas mais do que de tempo, precisa de discussão, como o que a gente está fazendo aqui. É. Voltamos dentro de instantes, aguardem. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Os anos 60 foram muito importantes na trajetória da evolução dos movimentos feministas. Foram os anos da pílula, da emancipação sexual e econômica da mulher. Como você definiria hoje o homem da mulher? Houve um retrocesso? Não sei se a gente pode falar em retrocesso, mas eu acho que ainda há lugares em que você tem os preconceitos muito consolidados. Como hoje a nossa sociedade, as informações são muito rápidas, a gente tem uma sensação de que, nossa, lá nos anos 60 já foi tanto tempo. Gente, acabou de ser. Tem 50 anos que o movimento feminista de segunda onda aconteceu. Isso, historicamente, isso é pouco. Quando a gente para pensar que são 2000 anos de história das mulheres consideradas ou seres do sexo masculino que não evoluíram, que é até um trecho que eu cito no texto, de um estudo de um historiador que faz esse estudo em cima de questões médicas, desde os gregos até Freud, ele descobre que a mulher foi considerada por quase 2000 anos como um homem que não se desenvolveu. 2000 anos a gente não resolve em 50. Então, não sei se tem retrocesso. Eu acho que a questão é que, para quem entendeu as demandas do movimento feminista, se desconstruiu, repensou as questões, olha e fala, gente, mas como que ainda a gente está pensando isso? E dá essa sensação de retrocesso. Eu não sei se é necessariamente retrocesso. Eu acho que talvez as coisas estejam indo menos rápido do que a gente gostaria, mas acho que tem coisa que está avançando. O fato da gente ter o caso do artigo que a gente publicou no Observatório com esse tema de direitos das mulheres, que eu confesso até a mim surpreendeu. O tanto que as pessoas estão interessadas no tema, querem ler, querem saber, mesmo para quem não concordou, mesmo para quem leu e falou, não acho que seja nada disso, não gosto de feminismo, acho que não é por aí, mas está sendo discutido. Então, acho que não é retrocesso, mas pontos onde ainda falta avançar. Fazendo uma autocrítica, onde os movimentos feministas erraram em relação a abordar a relação entre homem e mulher na sociedade moderna? Tem várias linhas dos feminismos que se criticam entre si, tem pontos que a gente pode dizer que se alinha mais ou que se alinha menos. Eu acho que em determinados setores de movimentos, e até talvez justificadamente em razão de pessoas que estão militando terem sofrido situações traumáticas, terem passado por situações de violência, e às vezes fica muito difícil você desligar a questão de uma militância com um trauma individual que a pessoa possa ter sofrido. E de trazer uma ideia de uma guerra dos sexos, né? Que era um termo bem anos 80, final de anos 70, anos 80, dizer guerra dos sexos, as mulheres têm que vencer, da gente repensar isso, olhar e falar, poxa, não é uma questão de guerra, será que essa sociedade é realmente privilégio para alguém?
eu não me alinho com as vertentes do feminismo que falam os homens têm que abrir mão dos seus privilégios. Eu não vejo privilégio nenhum para homem nessa sociedade machista. Privilégio do quê? De não ser estuprado, de não ser assediado na rua, de ter salário menor. Não é questão de tirar privilégio de homem, é conceder direitos para mulheres. Eu acho que é uma visão um pouco... é um outro olhar a partir do mesmo problema. Mas eu acho que todo movimento social tem que fazer uma autocrítica para ver o que funcionou, o que não funcionou. O próprio movimento feminista dos anos 60, que você mencionou, lá já houve uma autocrítica nos Estados Unidos, por exemplo, em relação às feministas negras, que começaram a olhar aquele movimento de mulheres pedindo, por exemplo, direito ao trabalho, e elas dizendo, olha, nós que somos pobres e periféricas, a gente sempre trabalhou sem nenhum reconhecimento. Não tem isso de não trabalhar. Direito ao trabalho é para você que é sustentada pelo marido. Para mim, que cria os filhos sozinha, minha demanda é outra. Então, acho que esse olhar para dentro do movimento e ver essas diversidades e tudo mais, e ver que a sociedade é composta por homens e por mulheres e que todos sofrem com isso. Uma crítica que se faz ao movimento feminista é que ele ficou elitista e virou modismo. E não colocava os problemas das mulheres, sobretudo das mulheres de baixa renda. Essa questão do elitismo ela é bem discutida, ela já vem dos anos 60, como eu estava dizendo. Aqui no Brasil demorou um pouco mais para chegar, mas como nos Estados Unidos o movimento feminista ele foi contemporâneo ao dos direitos civis dos negros, então essa é uma discussão que lá surgiu muito antes daqui. Mas aqui ainda é algo que a gente está discutindo. Se tornou um movimento elitista porque foi um movimento que surgiu em grande medida na academia, nas universidades, justamente como você mencionou, quando as mulheres começam mais para a universidade, começa a ter um olhar feminino sobre problemas sociais. Então ele nasce elitista, mas já existem pessoas e movimentos que estão indo para outras classes sociais, outras realidades culturais. Agora, essa questão de ser modismo ou não, eu não acho, em princípio, um problema. Ao contrário, se é moda, a gente discute bastante. Agora, como tudo que é moda, vai ter formas que funcionam melhor, formas que não funcionam tão bem. Se é moda, tende, eventualmente, a diminuir a discussão, mas quem se interessou pelo tema, quem se sensibilizou com a questão, tende a ficar ali e continuar fazendo disso um estilo de vida, uma forma de viver. O sistema capitalista é um entrave para a emancipação da mulher? Sim e não. Ele pode se utilizar muito bem da emancipação, inclusive tem críticas do feminismo marxista, que a gente vai ter as linhas do feminismo mais à esquerda e mais à direita. Muitas linhas do feminismo marxista vão dizer que você não vai acabar com o machismo enquanto você não acabar com o capitalismo. A gente pode até pensar se é uma demanda utópica ou se não é utópica, mas enfim. Mas de dizer o seguinte, olha, o feminismo liberal é um feminismo capitalista, porque ele fala da emancipação da mulher porque ela vira consumidora e mão de obra. Então, interessa a mulher ser economicamente emancipada, ela consome. Mão de obra barata, né? E mão de obra barata se a gente pensa nos salários desiguais. Então, sim e não. Mudando na dimensão jurídica, já com as novas leis Maria da Penha, do feminicídio. Na dimensão política, o que falta para o feminismo se desenvolver mais e atingir uma população maior feminina no nosso país? Dimensão política, seria importante a gente ter mais mulheres participando dos espaços de poder, que isso daí o Brasil é um dos piores do ranking. A gente chega a ter menos mulheres no parlamento do que países islâmicos. A gente adora olhar os países islâmicos e achar que eles são muito opressores em relação às mulheres, e são, em muitos aspectos, não estou negando isso. Mas quando a gente para pensar que o Brasil, percentualmente, tem menos mulheres no parlamento do que países como o Afeganistão, a Arábia Saudita, a gente tem menos de 10% de mulheres no poder legislativo. Mas aí a mulher vai reproduzir o processo de dominação já existente. É um risco, mas eu acho que é melhor estar lá e ver como a coisa progride do que, mas se ela estiver aí, ela vai reproduzir o que já está sendo feito. Bom, reprodução por reprodução a gente já está reproduzindo, por que não tentar com uma forma diferente? Então você é esperançosa. Acho que eu sou. Maíra, que prazer te ver. Eu que agradeço, foi Parabéns ótimo. pela coluna. Obrigada. O próximo é a continuação disso, que eu espero que você consiga falar com o maior número de mulheres a respeito da sua condição. Isso é fundamental para a mulher compreender o seu estado, né? A sua situação na nossa sociedade. Eu acho que compreender que falar em feminismo, falar em gênero, em direitos das mulheres é algo que pode ser benéfico para todos. Ninguém está pensando em tirar direitos de ninguém, é só fazer com que as pessoas sofram menos injustiças. É verdade. O Observatório do Terceiro Setor desta semana termina aqui. Mas nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e TV e muito mais no portal observatório3setor.com.br. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.